Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas, certo? A nossa aula de hoje, vocês vão abrir o livro na página 7. Nós vamos estudar as atividades econômicas do setor primário. Na aula passada, nós conhecemos os três setores da economia: o setor primário, secundário e terciário. Nós estudamos de forma resumida as características de cada setor. A partir de agora, nós vamos estudar de forma mais aprofundada cada setor da economia. Nós vamos iniciar com o setor primário. As atividades econômicas do setor primário são pecuária, agricultura e extrativismo. Essas atividades, elas são ligadas ao campo, estão presentes no meio rural. Das três atividades do setor primário, nós vamos iniciar pela agricultura e pela pecuária. Essas duas atividades, elas são responsáveis pela produção de alimentos e pelo fornecimento de matérias-primas para a indústria. Ou seja, tudo que nós consumimos vem ou da agricultura, da pecuária ou do extrativismo. Nesse slide agora, nós vamos aqui caracterizar a agricultura e a pecuária. A agricultura é a utilização do solo para o cultivo de plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia e matérias-primas. Já a pecuária é a criação de rebanhos bovino, ovino, caprino, suíno, equino, asinino e muares. O setor primário, ele fornece as mais variadas matérias-primas para a nossa alimentação, como as hortaliças, as frutas, carne e ovos, leite também. E, além disso, para a fabricação de vários produtos. Essas matérias-primas, elas são consumidas quando compramos produtos em centros atacadistas, quitandas, mercearias e supermercados. Uma parte dos produtos vindos do campo, ela é consumida in natura, ou seja, não foi processada. E a outra parte, ela é enviada para as indústrias para ser processada, isto é, ser transformada em produtos e derivados. Por exemplo, você tem o milho e a partir do milho você pode produzir o cuscuz, né? No caso, a massa de cuscuz, e a gente pode consumir essa massa. Vamos agora para a agricultura. É a atividade de preparar a terra, plantar e colher. É uma atividade bastante antiga, é feita desde os primórdios da humanidade. O seu surgimento possibilitou a sedentarização de populações que antes eram nômades, levando-as a viver em um lugar fixo. Por quê? Os primeiros grupos humanos, eles não tinham um lugar fixo para viver. Eles viviam sempre em busca de alimento. Eles viviam daquilo que a natureza oferecia. Eles eram coletores. Com a agricultura, eles passaram a se fixar na terra, passaram a construir suas casas, passaram a criar plantações e produzir o próprio alimento, porque antes eles eram coletores. Com a descoberta da agricultura, eles passaram a produzir o seu próprio alimento. Existem várias práticas agrícolas diferentes. Cada uma delas vai levar em conta o tipo de produção, o tamanho das propriedades e as relações de trabalho. Nós vamos estudar no próximo slide sobre cada um desses itens: tipo de produção, tamanho das propriedades e relações de trabalho. No que se refere à produção, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser voltada para o mercado interno ou para o mercado externo. O mercado interno é quando ocorre a comercialização dos produtos dentro do país. Já o mercado externo é quando os nossos produtos eles são vendidos para outros países, como por exemplo a soja, laranja, trigo, algodão, cana-de-açúcar. O Brasil é um dos países que mais exporta produtos agrícolas, né? Boa parte da nossa economia, mais de 30%, é do setor agrícola. Já com relação ao cultivo, ele pode ocorrer de duas formas: monocultura ou policultura.
A monocultura é quando cultiva apenas um produto, certo? Por exemplo, o cultivo da monocultura da soja, que é bem presente aqui no nosso estado, no Maranhão, onde está se tornando um dos grandes estados de produtores de soja. E temos a policultura, é quando cultiva vários produtos, várias frutas, legumes. É quando o agricultor ele não se limita a cultivar apenas um produto. Ele vai ter um leque de opções de produtos agrícolas. Nesse slide eu coloquei algumas imagens sobre a prática da monocultura, né, o eucalipto aqui, que também é bem presente no nosso país, cana-de-açúcar, e aqui a prática da policultura. Nós estamos vendo aqui vários produtos agrícolas, certo? Então, aqui a gente vê a diferença da prática da monocultura para a prática da policultura. A agricultura, ela pode ser praticada de duas formas também, né? Em grandes propriedades ou em pequenas e médias propriedades. Eu coloquei aqui a imagem para você visualizar melhor. Nas grandes propriedades, geralmente ocorre a agricultura comercial. Nesse tipo de agricultura, se caracteriza pelo uso de muitas máquinas e o cultivo de um único produto, como eu falei anteriormente, a monocultura. Nesse tipo de cultivo, geralmente vai ter adubação, irrigação e, além do combate às pragas com inseticida. Diversos produtos gerados por ela destinam-se à exportação, como eu falei, a soja, a cana-de-açúcar, a laranja. Já na imagem 2, nós vamos ter uma pequena propriedade ou médias propriedades. Esse tipo de propriedade, eles visam o consumo da família. Nesse sistema, o agricultor ele utiliza poucas máquinas e instrumentos mais simples. O plantio, os cuidados com a terra e a colheita são realizados pelo agricultor e seus familiares, com o objetivo de produzir alimentos para o consumo da própria família. Em algumas situações, são contratados trabalhadores para executar certas tarefas, como a colheita e o cuidado com os animais. É esse tipo de agricultura que alimenta o povo brasileiro, é onde alimenta o mercado interno. Agora vamos para a pecuária, que é a atividade de criar animais com o objetivo de produzir alimentos e matérias-primas para a indústria. Assim como plantar, criar animais é uma atividade diretamente ligada à terra, realizada no espaço rural. Na prática dessa atividade, o ser humano ele utiliza pastagens naturais ou ele planta pastos que serão usados como alimento para os animais. Fornece ração, aplica vacinas, enfim, ele toma os cuidados necessários para ter bom resultado. A criação de gado é uma atividade de grande importância para a nossa sociedade, porque é por meio dela que recebemos diversos tipos de carne, leite e ovos. Além disso, não podemos esquecer que esses produtos eles são usados como matéria-prima na fabricação de inúmeros derivados, como o queijo, a manteiga, a mortadela, entre outros. Eu destaquei aqui no nosso slide alguns tipos de rebanho. Nós temos aqui o rebanho bovino, bufalino, caprino, suíno e equino. A maior parte da produção de gado bovino no Brasil é destinada para o mercado externo. O Brasil é um dos grandes produtores de carne de gado. A pecuária ela pode ocorrer de duas formas, extensiva ou intensiva. Na pecuária extensiva, o gado ele é criado solto em grandes áreas, alimentando-se de pastagem natural ou plantada, sem a utilização de técnicas modernas de criação. A produção destina-se a várias finalidades, entre elas o consumo de carne e de leite. Já na pecuária intensiva, o gado ele é criado preso ou confinado, ele recebe cuidados especiais quanto à alimentação. Ele recebe ração e pastagem artificial. Nesse tipo de pecuária são empregadas modernas técnicas de melhoramento da raça, com o uso de inseminação artificial, e a criação ela destina-se ao comércio da carne
e a produção de leite. Nesse slide, eu coloquei aqui duas imagens, né? Na imagem 1, a pecuária intensiva, em que o gado ele é criado em confinamento, ele é criado preso. Já na imagem 2, eu coloquei a pecuária extensiva, em que o gado ele é criado solto. E chegamos ao fim de mais uma aula, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me enviar uma mensagem. Coloquei uma atividade lá na Educacional, vocês baixem essa atividade, um arquivo, vocês podem responder no caderno ou então no próprio Word, certo? Um grande abraço e até a próxima!